Olá, como é que você lida com os seus medos? Que estragos ele faz na tua vida? Do que ele te impede? Vamos falar de medos, porque o medo é um obstáculo à felicidade. Sim, o medo é o grande vilão da felicidade. Ah, mas eu tenho que ser corajosa, então, não sentir medo? Impossível. Sim, sentir medo é instintivo. O medo, muitas vezes, é um alerta. O medo, muitas vezes, dá um toque de que algo está errado. Então, não é a questão de ser corajoso e não sentir medo, porque corajoso é aquela pessoa que, mesmo com medo, vai adiante. O objetivo dela é mais forte que o medo. O desejo da conquista, o desejo de chegar onde ela quer, de conquistar o que ela quer, o que ela deseja, é mais forte que o medo. Esse é o corajoso. É aquele que, mesmo com medo, vai adiante. Não desiste, não para. Enfrenta o medo e vai. Covardia é ser paralisado pelo medo. Covardia é não fazer nada e ficar apenas com o medo e com a sensação de frustração por não ter feito nada e de se sentir fracassado. Então, vamos ter medo sempre, em diversas situações. Medo por questões sociais, medo por questões financeiras, medo de doenças, medo de morte, medo de sofrer. O medo faz parte. E é importante entender que o medo também nos protege. Porque o medo, uma pessoa desprovida de medo, ela entra num avião revestida de bombas e explode junto com o avião. Uma pessoa sem medo nenhum, ela é um perigo para ela mesma. Então o medo também nos protege. Eu costumo dizer que o medo tem no máximo o nosso tamanho e o nosso peso. Então a gente dá conta dele. E nós temos uma vantagem, nós temos uma camada de pele que nos torna sensíveis. O medo não tem. Então, o meu desejo de buscar aquilo que eu quero, o meu desejo de obter aquilo que eu sonho, tem que ser maior do que o medo que eu sinto. Agora, sentir medo é normal. Né? Eu escuto também as pessoas dizerem assim, mas eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de tentar de novo, eu tenho medo de sofrer. Horas, essa é a vida. Nós vamos nos machucar em algumas situações, nós vamos sofrer em outras situações e nós vamos perder em outras situações da vida. Mas, quando nós sentimos que estivemos em ação, estivemos fazendo em movimento, buscando aquilo que a gente deseja, é aí que eu vou ter condições de trabalhar as frustrações, de trabalhar as dores. Ah, mas eu tenho medo de me apaixonar de novo e sofrer. O que é pior? Sofrer uma desilusão, dar um tempo, se curar, porque se cura, fechar a ferida porque fecha e voltar para a vida em busca de ter essa conquista amorosa, ou passar o resto da sua vida se cobrando, se achando um infeliz ou uma vítima que não teve a mesma felicidade que a sua vizinha. É muito fácil olhar para os lados e falar, nossa, mas fulano é feliz, fulano conquistou um grande amor, formou uma família, vive feliz. Tá, mas e a coragem que esse fulano teve? Quantas vezes ele passou pela desilusão, quantas vezes ele sofreu, quantas vezes ele se decepcionou? Mas ele não desistiu por conta do medo, ele foi. Então não adianta falar que o outro é mais feliz, que o outro teve mais sorte. O outro teve mais coragem de buscar a felicidade. Ah, mas ciclano dá certo na vida profissional, se formou, conseguiu um bom emprego, está bem posicionado na vida, tem uma boa renda, vive financeiramente confortável.
Vai olhar o que esta pessoa fez, as necessidades, as dificuldades que essa pessoa passou. Muitas vezes a pessoa que está reclamando simplesmente não soube lidar com as situações adversas. Não soube primeiro ser humilde, subiu devagar. E aí ela não teve coragem de buscar aquilo que ela queria. Ela teve medo de olhar para as dificuldades que ela teria que enfrentar. Então, o medo é normal. Olhe para o seu medo e não o tenha como um fantasma. Ele pode estar horas te protegendo. Olha, não é por aí, não faça isso. Horas ele pode estar te desafiando. Quando nós sentimos medo e não fazemos nada, nós começamos aí a desenvolver um sentimento muito amargo, um sentimento muito triste, um sentimento de frustração. Porque automaticamente nos cobramos, automaticamente questionamos toda hora o porquê não fomos, o porquê não fizemos, e nessa hora a gente começa a se desqualificar, a gente começa a se achar fraco, incapaz, não merecedor, e aí vem a infelicidade junto com a frustração. Na realidade, o que precisamos é encarar os nossos medos. A vida não prometeu que seria fácil. Nós não somos frágeis. Nós não somos seres incapacitados de nos reconstruir, de nos refazer de uma decepção, de uma dor, de uma traição, de uma perda. É o desejo de ser feliz, é o desejo de realizar, é o desejo de conquistar que vai fazer com que o meu medo seja enfrentado. E ele vem comigo, vamos junto, eu tô com medo, mas eu quero, eu preciso conquistar. Então, é muito importante que a gente olhe para o sentimento medo e que ele não nos paralise mais, porque uma pessoa paralisada pelo medo, ela também se torna uma pessoa dominada por qualquer outra pessoa. A sua autonomia depende da sua coragem de viver a sua vida do seu jeito, com as suas ferramentas. O desejo de ser feliz tem que ser maior do que todos os outros obstáculos, todos os outros empecilhos. O seu desejo de ser feliz não pode ser menor do que o medo. O medo tem que o desejo tem que sobrepor o medo. E quando sentimos medo, a pergunta que devemos nos fazer é: ok, e se eu desistir? E se eu não for em frente? Como é que eu vou ficar depois? O que eu vou estar perdendo? O que eu vou estar deixando de receber em troca? Se você se fizer essas perguntas, você vai com medo e tudo. Não permita que o medo te paralise. Não permita que o medo roube de você o direito de realização. Não permita que o medo substitua a realização pela frustração. Não deixe isso acontecer. Não tenha medo de se colocar. Não tenha medo, ou melhor, vá com medo, coloque-se com medo mesmo. Não deixe de se expressar, não deixe de se posicionar, não deixe de ir atrás daquilo que você deseja e muito menos não deixe de mostrar o que você sente por medo de se machucar.
Pior do que se sentir machucado, pior do que sofrer porque não deu certo, é viver com a frustração de não ter feito nada. É conviver com você desrespeitando o teu potencial de luta que você tem. Não há nada mais triste do que não orgulhar-se de si mesmo. Não há nada mais triste do que não ter a certeza de que você está indo atrás daquilo que você deseja, mesmo com medo. O medo não tem esse poder. Não deixe que o medo seja, aliás, você dá esse poder para o medo de te impedir de se realizar. Não permita que o seu medo seja um obstáculo para a sua felicidade. Hoje nós vivemos um novo momento. Hoje nós vamos ter que sair daqui um pouco e encontrar um mundo diferente. Vamos ter medo? Vamos. Mas não vamos deixar que esse medo nos roube a alegria de viver. Não vamos permitir que este medo do que vamos ter pela frente enquanto não tivermos uma vacina para o coronavírus roube de nós a alegria de viver. Nós não podemos permitir isso. Nós vamos ter distanciamento social, nós vamos ter algumas regras para seguir, mas nós não perdemos a capacidade de amar e o potencial de ser felizes. Então, vamos enfrentar essa situação com medo e tudo, mas sem abrir mão dos nossos direitos de estarmos juntos, porém distantes. De manifestarmos o amor não só pelo abraço, não só pelo beijo. Não vamos perder o brilho da vida por conta do medo do que virá. O que virá já está aí desenhado e nós já sabemos o que vamos passar. Mas não vamos deixar que o medo nos paralise. Enquanto essa vacina não chegar, nós vamos nos revestir de coragem. Nós vamos pegar o nosso medo e nós vamos adiante com ele tudo. Com novas condutas de comportamento, mas com a mesma vontade de viver. A mesma importância pela vida e o mesmo desejo de sermos felizes. Não vamos permitir. Não permita que a sua felicidade se esvaia, desapareça por conta do medo. O medo vai existir sempre. E você é a pessoa que pode e tem condições de enfrentá-lo. Só não desista, não recue, não deixe para depois, porque a vida não espera. E aqui e agora é a hora de você viver a sua vida, com medo e tudo, mas viver.